para a ministração dessa manhã em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6 será o foco de nossa reflexão. Daniel capítulo 6 é uma leitura extensa. Nós vamos juntos ler. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinasse o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Ouvindo então o rei esse negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel. E a favor de Daniel propôs, dentro do seu coração, livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, e que nenhum edito ou ordenança que o rei determine pode se mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra
e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste. E falando, o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuadamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens a quem tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado no fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: paz seja-vos multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. O seu reino não pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Uma leitura extensa, né, irmãos? Mas uma leitura muito maravilhosa para reavivar na nossa mente as verdades de Deus. Pai, obrigado por essa palavra lida, obrigado porque o Senhor vem falar aos nossos corações. Já na leitura, já sentimos a Tua presença nessa manhã. Queremos continuar sentindo através da exposição bíblica dessa manhã. Fala aos nossos corações, nós almejamos ouvir Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por certo, todos os que aqui estão e os que estão assistindo já tenham ouvido falar acerca dessa passagem bíblica que narra entre os momentos da vida de Daniel. É muito importante dizer que o livro de Daniel é muito pequeno para narrar toda a história de Daniel. É um recorte dos principais fatos da vida de Daniel, e que também eles continuam sendo para cada um de nós lições. Continua sendo para cada um de nós motivo de encorajamento e também de trazer várias lições. Daniel, ele vivera aí no período do exílio babilônico, e nós temos aí a narrativa no livro, vale a pena você ler, para que você possa descobrir a chegada de Daniel na Babilônia. A história de Daniel é para nós um exemplo de fé, de perseverança, de lealdade a Deus, em meio às perseguições, em meio à injustiça, em meio à ameaça. O exemplo, meus irmãos, mostra que não devemos esmorecer quando nós somos pressionados. Não podemos esmorecer quando nós estamos sobre pressões externas. E aí nos mostra também que não podemos, irmãos, abandonar o nosso zelo, o nosso ardor, o nosso desejo de continuar servindo ao Senhor, mesmo em meio a dificuldades, a sofrimentos, a pressões. Isso é o que nós encontramos na narrativa desse capítulo. Conforme o capítulo 1, Daniel foi levado à Babilônia ainda muito jovem. Ele se destacou por sua sabedoria e por seu testemunho.
O exemplo de vida de Daniel chamava a atenção de muitos, porque Daniel preservou a sua fé em uma terra ímpia, uma terra que não temia a Deus. Ele estava ali continuadamente servindo e dedicando-se ao seu Deus. Anos passaram-se desde que Daniel chegou à Babilônia, e com a morte de Nabucodonosor, a Babilônia foi enfraquecendo, foi perdendo o seu poder como potência. Um novo império estava surgindo naquele momento, que é o Império Medo-Persas. O Império Medo-Persa, ele surge e toma o lugar do império enfraquecido, o Império Babilônico. E é nesse contexto que Daniel ele é convidado para estar também sobre o governo. Se Daniel se destacou entre o reinado e o império da Babilônia, Daniel também se destacou muito mais ainda nesse novo império. E conforme o versículo 1 e o versículo 2 que nós lemos, o versículo 1 e o 2 do capítulo de nossa meditação, Daniel ele ocupava um cargo da mais alta confiança. Apesar de não ser daquela cultura, o seu exemplo de vida, o seu testemunho chamou a atenção da liderança do rei, que constituiu ele com o cargo da mais alta confiança. No início do seu reinado, de forma estratégica, Dário estabelece governantes sobre as localidades que estão mais distantes e coloca eles como príncipes. Ao mesmo tempo, ele estabelece 3 presidentes, 3 encarregados que vão estar ali olhando e observando o que é que está acontecendo na administração desse príncipe, para que nada de mal aconteça ao governo. E é isso que apresenta-se nos versículos 1 e 2. Daniel, ele estava com essa responsabilidade de dar contas, tanto de preservar o rei, para que mal nenhum acontecesse, mas também de dar contas ao rei do que estava sendo feito por esses príncipes. De acordo agora com o versículo 3, Daniel ele se destaca pelo serviço que ele prestou. Daniel não só inspirou a confiança do rei pelo seu exemplo de honestidade, mas ele também mostrou uma habilidade administrativa que era superior àqueles outros que estavam ali presentes. Todos que foram constituídos pelo rei, dos 3, Daniel se destacou na sua capacidade administrativa, e o versículo 3 diz que havia um espírito de excelência nele. Deus havia dado sabedoria a Daniel, estratégia a Daniel, e Daniel estava utilizando isso naquele reinado. E aí é muito interessante que a Bíblia vai nos dizer: quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Daniel compreendia que não havia essa diferença entre o local do culto e a sua vida diária. Tudo era um culto para Daniel, e Daniel viveu, mesmo servindo a uma nação ímpia, compreendendo que ali ele deveria fazer o melhor de si e deveria servir a Deus. Ele serve a Deus dentro de uma nação ímpia, dentro de uma nação que não temia a Deus, mas que, através do seu testemunho, muitas pessoas foram alcançadas por Cristo. Muitas pessoas foram alcançadas por Deus, na verdade, no Antigo Testamento, né? Nós encontramos o testemunho de Nabucodonosor, né? Quando no final da vida dele, ele faz uma declaração bela, e aqui nós temos também uma declaração de Dário, o Medo, ele também expressando aqui a sua fé no Deus que criou os céus e terra. Apesar do politeísmo presente naquelas culturas, eles reconheceram que não havia Deus além do Deus criador dos céus e da terra. Irmãos, o rei, olhando para Daniel com toda a confiança que Daniel inspirava, com toda a habilidade administrativa que ele tinha, o rei pensava em colocar ele sobre o governo de todo o império. Ele não ia estar restrito apenas a uma administração mais baixa, mas ele estaria acima de todos. E é a partir daí que começam muitos conflitos na vida de Daniel. Mas o versículo 4 ainda mostra que Daniel, ele possuía um testemunho, uma conduta exemplar. Até mesmo os seus
opositores, aqueles que se levantaram agora como inimigos, por conta da vida de Daniel, por conta do testemunho de Daniel, eles reconheceram que Daniel era fiel, que não se achava nele em nenhum erro e nenhuma culpa. Era um homem que tinha uma vida, uma conduta exemplar. A partir daí, então, é que surge uma série de conflitos, perseguições na vida desse homem. O versículo declara que tanto aqueles que dividiam o mesmo posto com Daniel, quanto aqueles que eram subalternos, aqueles que estavam abaixo, que eram submissos, eu vou colocar aqui entre aspas, aqueles que estavam subordinados, a palavra melhor, a Daniel, se juntaram. Os outros dois presidentes e os príncipes, e também fizeram a cabeça de governantes para levantarem uma emboscada contra Daniel. E o que nós percebemos aqui já de forma muito nítida é a presença da questão da inveja. A inveja é uma coisa presente no mundo desde a queda. Nós temos ali o exemplo do os primeiros irmãos, vivendo a experiência da inveja e a tragédia que acontece por conta da inveja. A inveja se manifesta de duas formas em conjunto. Primeira é o desgosto provocado pela felicidade e a prosperidade de outra pessoa. A pessoa começa a olhar para o outro e começa a ver a felicidade, a prosperidade, o avanço, e ela começa a ficar desgostosa. Ela não se sente bem, se sente desconfortável ao ver que o outro está avançando. A segunda coisa que é presente dentro da questão da inveja é o desejo de forma enfreada, o desejo irrefreável de possuir e de gozar aquilo que o outro tem. O invejoso não está só desgostoso ao ver a prosperidade do outro, mas ele quer ter o que o outro tem. E aí é o que nós percebemos na apresentação desse texto. Não precisamos ser tão profundos para perceber que a inveja aqui é um mal, entre os males que está aqui presente na vida, nesse enredo, desse texto. Versículos 5 e 8, irmãos. Versículos 5 e 8 fala do jogo sujo, intencional dos inimigos de Daniel. Esse jogo sujo deles passam a ser tramados, a gente pode pensar que durante muitos dias. Durante muitos dias eles estão observando, olhando de uma forma ou de outra, como é que nós podemos barrar esse homem, como é que nós podemos tirar esse homem de cena. E aí eles, de tanto pensarem, chegaram à conclusão: Daniel, ele é fiel acima de tudo à crença que ele tem. Ele é monoteísta. Então, se ele não reconhece outro Deus, se ele não se dobra diante de outro Deus, aí pode ser um local de fragilidade, e aí nós podemos conseguir alguma coisa a partir desse caminho. Não se sabe quem tenha pensado sobre isso, mas a ideia foi uma ideia que de fato foi no ponto ali muito forte da vida de Daniel. Daniel era um homem que desde que chegou na Babilônia, a gente vai ver isso no capítulo 1, estava muito firme e continuou firme, de acordo com o que nós temos de narrativa bíblica. Daniel persevera e continua firme, mesmo em meio às duras dificuldades que ele teve que enfrentar na sua fidelidade com o Senhor. É muito interessante pensar que algumas pessoas, quando elas se dispõem a viver uma vida mais séria diante de Deus, elas passam por provações, elas passam por algumas experiências de ter sua fé provada, experiências difíceis, e algumas pessoas terminam recuando. Nós não podemos, irmãos, imaginar que a nossa vida com Deus será um mar de flores, será um parque de diversão. Teremos muita dificuldade na nossa caminhada com o Senhor. O apóstolo Paulo, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 20, ele vai dizer lá aos irmãos, Paulo está ministrando a palavra, Paulo está iniciando o seu trabalho ministerial, e no seu momento inicial de uma viagem missionária, Paulo é pego, Paulo apanha, Paulo está semi-morto, os homens deixam Paulo semi-morto, Paulo volta para a cidade todo espancado, todo machucado, e volta para testemunhar aos irmãos, dizendo: olha,
É por meio de muitas tribulações, por meio de muitas dificuldades que convém a nossa entrada no reino dos céus. Paulo não estava falando só com palavras, Paulo estava mostrando com a vida dele, dizendo aos irmãos, olha, vai ser difícil. O próprio Jesus, ele havia dito isso, no mundo tereis aflições. E o próprio Jesus, ele mostra com a sua própria vida, se perseguiram a mim, quanto mais a vocês. Então, a vida do cristão, da vida daquele que tenta viver uma vida correta, justa diante de Deus, não é uma vida em que ele está imune ao sofrimento, às perseguições, às pressões, sejam internas ou externas. Haverá de acontecer isso. Portanto, seria difícil para ele abandonar o zelo de sua fé, ainda mais fazer a petição a um outro Deus. Se era difícil para Daniel parar com aquilo que para ele era um hábito, 3 vezes ao dia orar ao Senhor, muito mais era difícil para ele se dobrar, se ajoelhar diante de um homem para fazer petição a um homem. Então eles, cientes disso, reuniram uma comitiva, prepararam todo o documento, já chegaram com o documento diante do rei e disseram, olha rei, que o rei viva para sempre. Eles chegam bajulando o rei e conseguem ludibriar o rei naquela conversa e fazer com que o rei naquele momento não pense 2 vezes, ele já assine. Pareceu bem aos olhos do rei. Essa sede pela questão do poder é algo terrível, irmãos, que tem devastado a humanidade, a criação, desde ali do Éden. E continua ainda hoje. O problema do mundo, num geral, se a gente for buscando, investigar até a sua gênese, não é nada mais do que essa sede, essa busca desenfreada por estar no poder. E o Senhor Jesus nos ensina um exemplo bem diferente do que esse. Jesus, ele nos ensina que se nós queremos ser aceito, agradável diante de Deus, nós precisamos estar pronto a servir e não ser servido. Há muitas pessoas que querem ser servidas, mas esquecem do modelo do mestre. Eu não vim para servir, mas eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar minha vida em resgate de muito, disse Jesus. Então eles se reúnem e no edito que eles haviam organizado, ele diz, olha rei, que durante um período de 30 dias, ninguém em todo o reino faça oração a outro Deus e não faça petição a outro homem senão a ti. Todas as pessoas vão ter que vir ao rei. Com rigidez de punição também eles colocam esse decreto. Uma rigidez era muito forte. Eu acredito que ali havia guarnições por tudo que é canto, observando quem estava infligindo o decreto, o edito real. E os infratores deveriam ser jogados na cova dos leões. Versículo 10 ao 13 mostra como os inimigos de Daniel o flagraram e desobedecendo o edito real, e mostra também ali a imediata atitude daqueles em requisitarem a punição imposta no edito para Daniel. Isso é interessante também, irmãos, porque quando a gente começa a lidar com toda essa história, vem na nossa mente tanta lembrança de tantos acontecimentos. Mas, irmãos, essa é um outro mal que assola a humanidade, né? As pessoas, elas querem misericórdia quando elas são flagradas, quando elas são pegas nos seus pecados. Elas querem misericórdia, elas querem perdão, mas elas têm dificuldade de perdoar e de ser misericordiosos com aqueles que caem e que se arrependem. Jesus ilustra isso através de uma parábola do credor incompassivo. Nós precisamos, irmãos, pensar que isso é resultado dessa natureza distorcida, contaminada, corrompida pelo pecado. Aqueles homens têm uma pressa grande de apresentar Daniel diante do rei, porque era isso que eles queriam. Então, com o início do período do edito real, eles agora fizeram como caçadores de pássaros ou de animais. É interessante, eles montam uma arapuca, uma emboscada e ficam de longe, vigiando, para que o pássaro caia
na Arapuca. Eles projetaram, idealizaram como afetar, como atingir Daniel e ficaram de longe. Daniel vai cair, qualquer momento ele vai cair. É 30 dias, nesses 30 dias ele vai fracassar em alguma coisa, até que eles conseguem. Daniel é pego, Daniel é levado, ali havia evidências, porque havia testemunhas, várias testemunhas oculares, e Daniel também era um homem sincero, ele não iria negar o que aconteceu. Então, duas coisas tinha ali contra Daniel: a questão de que ele era honesto consigo, com os homens e com Deus, ele estava sendo, pelo menos o que o enredo bíblico mostra, e havia testemunhas oculares. Versículo 14 a 17 narra agora a saia justa, ou a forma embaraçosa que o rei Dário ele é colocado. O pesar e o intuito do rei de querer de alguma forma livrar, proteger Daniel, foi inevitável, porque ele havia assinado, e a lei que ele havia assinado era irrevogável, tinha que ser cumprida. Versículo 18 até o versículo 24 narra a noite de angústia que o rei passou, narra-nos o amanhecer glorioso que Daniel viveu, uma das experiências talvez mais marcantes da vida de Daniel, e marca também o fim apavorante dos inimigos de Daniel e dos seus familiares. Queridos, como nós ouvimos em certa frase, tem uma certa frase que fala sobre isso, né? Diz que o feitiço voltou contra os feiticeiros. Aqueles que tanto almejavam ver a destruição de Daniel, viram a ascensão de Daniel novamente pela última vez. Viram Daniel sendo novamente convidado para o seu lugar novamente, são e salvo, pela última vez. Versículo 25 ao versículo 27, irmãos. Versículo 25 ao 27, o enredo ele termina com um novo decreto. Um novo decreto agora é assinado pelo rei. O rei passou uma noite difícil, e nessa noite Deus utilizou toda a experiência para falar ao coração daquele rei. E aí nós percebemos, irmãos, o quanto Deus ele trabalha no coração das pessoas. E aí existe uma frase que diz: não pensemos que Deus trabalha na nossa vida só depois que nós entregamos nossa vida a Cristo. Quem fala isso é Dr. Lloyd Jones. Ele diz: não pensemos que Deus trabalha na nossa vida apenas quando uma vez nós entregamos nossa vida a Cristo. Muito antes de entregar nossa vida a Cristo, Deus já está trabalhando, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Desde o início o rei estava pensando: isso é injustiça, alguma coisa tem por trás. E o rei começa a olhar e perceber que aquilo era tanto uma trama contra Daniel, quanto seria também uma emboscada contra o próprio rei futuramente. Porque se aqueles homens estavam fazendo aquilo com Daniel, que era um homem justo, um homem que estava se destacando e que estava mostrando fidelidade ao rei, o que não faria um rei aquele grupo todo? Então o rei já desperta com um propósito de olhar se Daniel está salvo. Quando ele percebe que Daniel está salvo, ele diz: Daniel, ele chama a guarda e diz: olha, tira esse homem daí. Ele percebe que há a justiça, a inocência na vida de Daniel. Ao mesmo tempo também ele pega e ordena que não só aqueles homens, mas todos os seus familiares. E isso é interessante, porque às vezes as pessoas que olham essa narrativa talvez possam pensar: mas rapaz, que rei mais terrível, ele podia ter mandado só esses homens para dentro da cova, mandou a mulher, mandou os filhos. Mas imagine, irmãos, o que é o coração de uma pessoa que está com sede de vingança, de justiça, por algo que aconteceu ao seu pai, à sua mãe. O rei teve que tomar essa atitude para a proteção do império, para a proteção de sua vida. Então toda a família foi embora também. E aí é interessante dizer, abrindo aqui parênteses, que muitas vezes atitudes impensadas de um homem e de uma mulher pode colocar em risco toda a sua família.
Quantas famílias estão sendo destruídas e quantos lares estão sendo destruídos por atitudes insensatas de homens e mulheres que pensaram no prazer, mas não viveram a experiência do sentimento. Eu digo sempre que sentimento, ele é como uma criança que nós colocamos em cima de uma laje aberta. Uma criança de 2 anos que você coloca em cima de uma laje aberta e desce, deixa lá. Isso são os sentimentos. Sentimentos são como uma criança que você liga o carro, ensina para ela como dirigir e deixa ela no carro sozinho. O que vai acontecer? Um desastre. Se você está com muita tristeza, algo terrível vai acontecer. Se você está com alegria e uma alegria, de uma euforia sem medida, algo terrível vai acontecer. Se você está com raiva e a sua raiva ela é desmedida, sem controle, algo terrível vai acontecer. Se você está, qualquer um sentimento que a gente possa pensar aqui, irmãos. Então o rei manda que toda a família seja colocada na cova, e o texto mostra o final terrível, trágico, que todos esses homens e seus familiares tiveram. E aí o edito: da minha parte é feito um decreto pelo qual todo domínio do meu rei, pelo qual em todo domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não pode destruir, o seu domínio ele durará até o fim. Ele salva, ele livra, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Caminhamos agora para aplicações dessa mensagem. Irmãos, o recorte histórico da vida de Daniel ensina-nos, como falamos aí no início, na introdução, como lidarmos com as oposições, confrontos e perseguições. Como lidar com tudo isso? Primeiro, aconteça o que acontecer, não se corrompa. Essa é a experiência que nós encontramos aqui através de Daniel. Aconteça o que acontecer, mantenha a sua integridade. Aconteça o que acontecer, mantenha a sua vida impoluta, uma vida justa diante dos olhos de Deus, dos homens. Lute por isso. Não siga pelo mesmo caminho dos perversos. Não busque pagar mal com mal. Só porque as pessoas me fizeram mal, eu agora, a partir de hoje, vou agora me levantar e vou fazer mal às pessoas. Não vou fazer mais o bem às pessoas. Não siga por esse caminho, porque esse caminho não vai lhe dar um final feliz. Aconteça o que acontecer, não se corrompa. Segundo, desde que você esteja fazendo as coisas com motivações corretas, prossiga. Não é só fazer o correto, mas é fazer o correto com motivações corretas. Se você está fazendo as coisas que devem ser feitas e você não tem nenhum pesar no seu coração por aquilo que você está fazendo, continue, não se apavore com os olhares e com os comentários daqueles que de forma maliciosa tentam fazer você desistir ou parar. Há muitas pessoas que estão desistindo por conta do olhar do outro, por conta do comentário do outro. Importa, como diz o apóstolo Pedro, acima de tudo agradar a Deus do que a homens. Não estamos aqui desprezando a questão da nossa necessidade de obedecer nossos pais, nossas autoridades. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma nos colocando dessa forma. Devemos submeter aos nossos pais, às nossas autoridades, aos nossos governos, naquilo que é justo, naquilo que é correto. Daniel é um testemunha disso. Os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego também são exemplos de que nós não devemos nos dobrar quando a injustiça está sendo cobrada, quando algo que vai contra a nossa fé, ela é trazida a cada um de nós. É nesse momento que nós não podemos negociar. Por isso que eu falo, irmãos, nós estamos vivendo um momento em que muitas vozes se levantam para um lado e para o outro, mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Às vezes as pessoas vêm chegar para mim e dizer: pastor, qual a sua opinião? E eu pergunto: o que importa da minha opinião? Minha opinião é uma opinião de um homem. Agora,
Vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso. Vamos ouvir o que a Bíblia diz. Qual a opinião do Deus que nós servimos? A Bíblia, ela tem resposta para nossas vidas. E nós precisamos ser humildes. A menos que nós não reconheçamos a autoridade da palavra de Deus, nós teremos sérias dificuldades. E eu acho que esse é um grande problema de nossa nação e no mundo. A falta do reconhecimento sincero, honesto, da autoridade das Sagradas Escrituras para reger a vida, a conduta dos crentes. Tem muitos crentes sendo governados por opiniões alheias. Tem muitos crentes sendo governados pelos seus próprios pensamentos e pelos seus sentimentos. Tem muitos crentes sendo governados por aqueles que foram instituídos líderes sobre eles, mas que não mais estão apegados às Sagradas Escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não negocie a sua vida com Deus. Terceiro, siga e permaneça em oração. Apresente e continue apresentando seus inimigos diante de Deus. Como é, pastor? Apresentar meus inimigos diante de Deus? Sim. Esse é um ensino de Jesus para nossas vidas, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao versículo 44, Jesus nos ensina a colocar os nossos inimigos diante de Deus, a não ficar nutrindo ódio, rancor contra aqueles que são nossos inimigos, a não estar pagando o mal com o mal. Há tantos crentes que de forma errônea, por conta das músicas distorcidas, das pregações distorcidas do nosso tempo, que não olham para a Bíblia como a Bíblia é, que não respeitam a autoridade bíblica, estão guardando rancor no seu coração. Hebreus capítulo 12, salvo engano, versículo 14, diz que nós precisamos estar vigilantes para que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração e nos perturbe e nos afaste da graça. Há muitas pessoas sendo afastadas da graça porque estão preservando no seu coração lixo, imundícia. Nós precisamos, irmãos, entender que não é fácil perdoar. Humanamente falando, não é fácil amar aqueles que nos ferem, que nos machucam ou que tramam contra nós. Mas sobre a graça de Deus, sobre a submissão das Sagradas Escrituras e da dependência do Espírito Santo, nós venceremos, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeia, orai pelos que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Portanto, irmão, essa é a terceira aplicação: siga e permaneça em oração. A quarta e última aplicação dessa manhã: não se exaspere, não deseje o mal, não queira resolver as coisas da sua forma, esteja seguro, confiante na provisão e na justiça de Deus. Às vezes, irmãos, as pessoas estão arregaçando a camisa dizendo: já que Deus não agiu, agora vai ser comigo. E tem muita gente se dando mal por conta disso, porque querem fazer as coisas do seu jeito, do seu modo. E o Senhor diz: minha é a ira e eu retribuirei. Está lá em Romanos capítulo 12, que nós não devemos dar lugar à ira. Nós devemos entregar tais sentimentos ao Senhor. Eu quero fechar, eu já fiz as aplicações, eu quero fechar ainda com lições importantes que esse enredo traz para a nossa vida. Pelo menos 4 também. Eu fiz 4 aplicações e 4 lições. Primeira lição: seja um bom mordomo das coisas. Nós nunca fomos postos como dono de nada. Nós somos sempre mordomos. E convém que aquele que um dia foi iluminado pela graça de Deus seja bom mordomo em tudo. Eu sei que é muito difícil às vezes, porque nós estamos vivendo uma vida viciante. Muitos de nós viemos do mundo e aprendemos do mundo padrões totalmente distorcidos.
Por isso que o discipulado requer que, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não dá para seguir Jesus com mão cheia, só dá para seguir Jesus com mão vazias. Você deve seguir Jesus livre dos seus conceitos e seus preconceitos, e abraçar aquilo que ele tem a ensinar você. Portanto, a primeira lição que eu quero destacar é a necessidade de sermos bons mordomos. Daniel foi um exemplo para nós de mordomia. Segunda lição: zele pelo seu bom testemunho. Não é seu pastor que deve zelar para o seu testemunho. Você não precisa que as pessoas estejam tipo Big Brother olhando sua vida 24 horas para você ser certinho ou ser certinha. Irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. Todas as coisas estão descobertas aos olhos daquele que ama de prestar conta. Então, você e eu não podemos viver uma dualidade em nossa relação com Deus. Como é que nós às vezes temos mais medo das pessoas do que de Deus? Nos atrevemos a fazer coisas horríveis e falar e pronunciar palavras horríveis, palavras torpes, que não deveriam estar mais na nossa vida. Paulo fala sobre isso, dizendo que nós já morremos para o velho homem com seus feitos, que devemos pensar naquilo que é do alto e jamais nas coisas que são terrenas, deixar que as coisas terrenas moldem a nossa mente de maneira nenhuma. Ele diz: não se conforme com esse mundo, transforme mude o modo de pensar. Provérbios capítulo 22, versículo 1 diz: o bom nome vale mais do que muita riqueza, ser estimado é melhor do que a prata e ouro. Tem muita gente que não está cuidando do seu testemunho, irmãos, e é terrível isso. Eu vou dizer que hoje nós vivemos uma crise ética tremenda, mas não é uma crise ética só de quem está fazendo a coisa errada, não. É a crise ética dos paparazzos de nosso momento, daqueles que estão como os amigos de Daniel, procurando ver o erro de outras pessoas para publicar. Eu costumo dizer, irmãos, e recordar, que quem provoca escândalo não é só quem caiu num pecado, mas quem publica um pecado que não era público. Tem gente que é assim, faz questão de trazer à tona aquilo que não era público. A Bíblia diz que para esse é melhor que amarrasse uma corda junto a uma pedra e lançasse ao mar. Deus mostra em Provérbios a sua ira contra aqueles que provocam contenda entre o povo. Então zele por seu testemunho. Terceiro, faça sempre o que é justo e correto diante dos homens e diante de Deus. É a terceira lição que nós aprendemos com esse capítulo. A fazer o que é justo e correto diante de Deus e diante dos homens. Aconteça o que acontecer, continuar na integridade, na justiça diante de Deus. Quarto e último, irmãos, para encerrarmos: aconteça o que acontecer, prossiga sempre na sua devoção pessoal. Mas na minha igreja não está tendo mais culto presencial. Mas, irmãos, você precisa de culto presencial para manter sua devoção a Deus. Então, quão triste é a sua vida espiritual. Se você precisa só da igreja para orar, está difícil, porque você arrumou uma muleta que não vai poder te ajudar toda a vida. Há muita gente lutando contra o que está acontecendo nos dias atuais. Se esquecemos, irmão, de uma doutrina chamada soberania divina. Se esquecemos de ler a Bíblia e perceber que mesmo Israel sendo um povo amado por Deus, Deus não colocou a mão e fez dele um povo super protegido. Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro várias vezes, para que eles pudessem sofrer. Deus permitiu que ele fosse para o cativeiro e permitiu que várias vezes ele sofresse a penalidade de ver os seus inimigos prevalecendo sobre eles, para que eles pudessem despertar acerca de sua realidade espiritual. Então eu não olho para esse momento pensando como alguns olham, dizendo: é perseguição contra a igreja. Isso está nos fazendo ser mais crente, mas também está nos fazendo aqueles que são sujos
a serem mais sujos, porque diz as Sagradas Escrituras: quem for santo, se santifique ainda mais, e quem for o sujo, suje-se ainda mais ainda. Irmãos, nós precisamos firmar nosso compromisso de fidelidade ao Senhor. Deus nunca deixou de ser fiel para com você. E não é porque nós estamos sem esse momento presencial que nós devemos esmorecer e deixar de lado a nossa devoção. Daniel não estava em Jerusalém, Daniel estava distante de sua pátria, mas 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Daniel não estava diante dos olhos daqueles que, entre aspas, podiam julgá-lo, mas ele continuou sendo justo. Continue sendo fiel a Deus. Com culto presencial ou não culto presencial, preserve sua vida de oração, preserve seu testemunho, preserve sua leitura bíblica diária, preserve o seu relacionamento com seus irmãos. Isso nunca vai ser impedido de você se relacionar com seus irmãos, de você orar e de você ler a Bíblia. Porque ainda que seja publicamente, nos nossos secretos, estaremos lendo a Bíblia, estaremos orando a Deus e estaremos mantendo relação com nossos irmãos. Deus te abençoe e fortaleça nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse culto. Abençoa todos os nossos irmãos que estiveram aqui presentes e os que estão conectados assistindo o culto dessa manhã. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.